irmãos, que a paz de Jesus continue presente, que nós possamos, com a assistência do nosso Deus Pai, mais uma vez trazermos o estudo do Livro dos Espíritos, livro básico da doutrina espírita. Nós vamos ver essa semana o comportamento e as ocupações e missões dos espíritos. Já estamos no capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Então nós vamos hoje ver o que os espíritos fazem, por que eles têm que estar aqui. Lembrando que nós somos espíritos. Você precisa aceitar essa diretiva de que todos nós somos espíritos imortais. Quer dizer, a morte para nós não existe. Isso faz uma diferença enorme. Se eu não morro, viverei eternamente. E o mundo principal é o mundo espiritual. Então nós vamos estudar hoje ocupações e missões dos espíritos, que já é o capítulo 10 e a pergunta já 558. Já passamos até da metade. Brincando, nós demos um grande avanço. Então nós vamos ver esse capítulo, talvez se der, capítulo 11, mas principalmente o capítulo 10, que fala o que nós estamos fazendo aqui, o que os espíritos vêm fazer aqui. A pergunta 558, os espíritos têm outra coisa a fazer que se melhorar pessoalmente, além de cada um trabalhar para a sua própria evolução, crescer em direção ao nosso Pai, que outras coisas que os espíritos podem fazer, dependendo naturalmente da elevação de cada um. Então, os espíritos superiores respondem que eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. Então, a maioria dos espíritos, principalmente superiores, são os ministros de Deus. Deus dá a mensagem para eles e eles têm a missão de levar essa mensagem, executar e cuidar pessoalmente dessas missões a que são dadas. Essa é a ocupação dos espíritos. Tem muito o que fazer. Aquela ideia de que os espíritos estariam, depois que morrem, iria para a direita de Deus Pai e ali ficaria adorando o resto da eternidade, não casa, né? Você gostaria de ficar eternamente adorando Deus sem fazer nada? Durante um certo tempo até que é bom, mas você já ficou numa cama de hospital sem ter o que fazer, ou doente em cima de uma cama? Ninguém consegue, ninguém merece. Então a ocupação dos espíritos é esse, é cuidar da missão que Deus dá para cada um. E aí, tem na pergunta 561, as funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes? Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar a uma ciência sem trabalho, enquanto que a outros não adquirem senão com sacrifício. Então, por isso que a nossa jornada, a nossa caminhada é muito devagar, porque nós temos que aprender todas as profissões de cada planeta, hein? Preste atenção. De cada planeta, nós temos que aprender tudo que existe nesse planeta. Aprender tudo que as profissões, se aperfeiçoar, ser bom naquilo que está fazendo. Bom, aí você se eleva um pouco. Vamos dizer que você progrediu bastante através das reencarnações e aí vai para outro planeta superior a esse que nós estamos. E lá tem novas atribuições, novas profissões, coisas que você vai aprender
novas combinações de ar, de atmosfera. Tudo são coisas que você vai aprender de novo no outro planeta. Depois que você aprendeu tudo daquele outro planeta, você é promovido e vai para outro planeta. Depois que você souber tudo sobre todos os planetas daquele sistema, você vai para outra constelação e assim por diante. Agora, bote isso ao infinito. Quer dizer, você não vai parar nunca. A cada véu que é tirado, descortina sempre um novo mundo. Novas profissões, novas atribuições. Quer dizer, meu irmão, é a coisa melhor que existe. É saber que o infinito tem todo o conhecimento que nós necessitamos. Então, o conhecimento também é infinito. E à medida que vai crescendo, nós vamos adquirindo sabedoria. E depois, cada vez mais, nós vamos cocriando com Deus. Nós já cocriamos. Mas à medida que nos elevamos, nós vamos cocriar coisas maiores. Vamos cocriar planetas, sistemas solares, galáxias. Depois vamos trabalhar o universo. Porque o nosso Pai está sempre trabalhando, sempre criando coisas novas. E nós estamos sendo auxiliares do Pai, co-criando junto com Ele. Vai chegar uma hora que, como Jesus, nós vamos receber a matéria-prima para criar um planeta para nós. Depois outro planeta. E depois galáxia. Vamos crescendo. Essas são as atribuições dos espíritos, assim que nós crescemos. Aí complementa na pergunta 562, os espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, estão no repouso absoluto ou têm também ocupações? Que querias que eles fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Nós vamos estar sempre ocupados, meu irmão. Sempre vai ter o que fazer. Outra pergunta, dentro desse esquema, dos que os espíritos se ocupam. Os espíritos se misturam algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres. Os espíritos vulgares, como dizem, sim. Eles estão sem cessar ao redor de nós e tomam no que fazer uma parte algumas vezes, muito ativa segundo sua natureza. Isso é necessário para impelir os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as paixões. Espíritos superiores, como nós já estudamos, os espíritos de luz, eles têm mais o que fazer. Quando você vai criar um mundo, por exemplo, em que você vai se cercar de muitos espíritos para ajudar, porque ninguém faz nada sozinho, nem os espíritos de luz. Então ele tem a sua equipe, então estão ocupadíssimos. Estão ocupadíssimos em direcionar, como estão agora, a elevação de um mundo como o nosso planeta. Imagine quantos espíritos estão envolvidos. Então eles têm mais o que fazer. Agora, aqueles espíritos menos elevados, na falta do que fazer, aí eles nos perturbam. Eles ficam em torno de nós, espíritos medianos, para nos convencer a tomar o caminho errado. É por isso que Jesus sempre diz, orai e vigiai, para nós não cairmos nas armadilhas que eles armam. Porque eles são escuros, são espíritos inferiores, mas eles têm a centelha divina e a inteligência. Eles nasceram com inteligência. E eles têm essa capacidade de gerar planos para nos envolvermos. E aí nós caímos. Então, nós temos que estar sempre vigilantes. Agora, os espíritos elevados têm mais o que fazer, estão ocupadíssimos, né? Tomando conta de nós, vendo o que nós estamos fazendo.
Na pergunta 574, qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis sobre a Terra? É interessante, né? Porque convive conosco espíritos que pedem para não fazer nada, viver na ociosidade, viver só viajando para cima e para baixo. Ou seja, ele está aproveitando, pede uma vida só para ter mais conhecimento, para poder... Ou então não fazer nada, né? Como nós conhecemos aí. Mas Deus, dentro desse contexto, ele utiliza o mal para fazer um bem. Nada no universo é desperdiçado, nada é feito por acaso. Até esses casos são utilizados para gerar alguma utilidade, inclusive para aquele espírito que pediu esse tempo para não fazer nada. Mas ele não vai ficar parado eternamente. É tudo temporariamente. Depois que passar essa fase, e quando ele se sentir sem vontade de nada, ele vai pedir para continuar a sua jornada evolutiva. Nada ficará parado. O espírito pode falir em sua missão por sua falta? Sim, se não é um espírito superior. Um espírito mediano, um espírito que não é superior, ele recebe uma missão. Todos nós temos uma missão. Criar seu filho é uma missão. Criar bem seu filho é uma missão divina. Se dentro desse contexto o seu filho se tornar um espírito de luz, superior, tudo bem, né? Ou melhorar bastante, o mérito é seu. Se ele falhar, apesar de você dar toda assistência, aí é problema dele e não falha sua. Mas existem coisas que o espírito pode falhar. Ele recebe uma missão e ele falha nessa missão. O que acontece? Ele vai retornar de novo para pegar outra lição semelhante àquela e refazer sua caminhada. Deus está sempre dando novas oportunidades. Nós temos que lembrar que o Deus de que nós estamos falando não é aquele Deus dos hebreus, dos judeus, lá de 2.000, 3.000 anos atrás. É um Deus justo, bom, misericordioso. Nós estamos falando de misericórdia, de amor infinito. Nós estamos falando de um Deus que perdoa todos os seus filhos no momento em que é criado. Nós não estamos falando de um Deus vingativo. O Deus que nós falamos é Deus Pai. Então, esse Deus vai dar sempre novas oportunidades. Não precisa se preocupar. Por isso é que nós somos imortais. Eterno só Deus, né? Mas nós somos imortais. Entendeu? Então, se ele falir numa missão, as consequências são recomeçar a tarefa. E é por isso que, dentro dessas ocupações, tem uma pergunta que é a 582. A pergunta é: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Aquilo que eu falei anteriormente. Nós temos a tendência, nós espíritos, temos a tendência de nos desvalorizarmos. Esquecer que nós somos centelha divina, que nós somos poderosos, que nós somos brilhantes, somos inteligentes. O nosso potencial é enorme. Nós somos perfectíveis dentro da nossa jornada evolutiva. A nossa jornada não é só crescer. Tem também as ocupações no nosso dia a dia. É como trabalho. Nós trabalhamos o nosso dia a dia, à noite vimos para casa, temos que ter condições de pensar
na nossa vida espiritual, no nosso caminho divino, mas são coisas separadas e cada um tem o seu momento. Então, dentro dessa viagem toda, nós temos missões. Uma dessas missões, no nosso crescimento, é a paternidade. Paternidade é missão. Paternidade é uma coisa que Deus nos coloca para gerenciar os filhos dele. Porque os nossos filhos são filhos, em primeiro lugar, do Deus. Os nossos companheiros são nossos irmãos. E a nossa missão, como pai, é educar esses filhos que Deus nos colocou como gerentes. E nós vamos acompanhando esse crescimento junto com eles, crescendo com eles, aprendendo com eles e ensinando a eles. É por isso que nós aprendemos dentro da doutrina espírita que jamais, nunca crescemos sozinhos. Estamos sempre acompanhados. A nossa traseira tem espíritos atrás de nós, como tem espíritos à nossa frente, nos orientando para que nós possamos orientar o que vem atrás. Tudo concatena. Tudo tem ligações uns com os outros. Nós não estamos sós. Estamos sempre acompanhados. Na pergunta 583, se uma criança se torna má, apesar dos cuidados de seus pais, estes são responsáveis? Então vamos dizer que eu tenho um filho, crio-o bem, dentro das possibilidades, ele se torna uma pessoa, um homem de bem, ótimo, o mérito é meu. Agora, se eu dou toda essa educação para ele, para se tornar um homem de bem, e ele não se torna um homem de bem, a responsabilidade é minha? Não. É problema dele, porque ele tem o livre-arbítrio. Então, Deus é justo, bom e misericordioso. Esse é o capítulo 10, né? Em que fala das ocupações, do que... Se você está mais curioso, leia o Livro dos Espíritos no capítulo 10, para você poder entender como é que essa mecânica acontece. Meus irmãos, vimos as ocupações nossas como espírito no universo. Mas para chegarmos a ser espírito, já vimos a definição, né? Espírito é a inteligência gerada pelo nosso Pai, as inteligências do universo. Agora nós vamos num outro assunto que tem a nossa formação como espírito. Como é que nós chegamos a espírito? Porque começamos lá embaixo, uma célulazinha, um protoplasma. Há livros como Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que vem explicando isso, o protoplasma. A doutrina espírita veio trazendo já como isso acontece. Nós passamos por vários ciclos evolutivos. Passamos lá são reinos definidos como reino. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, reino angelical e daí para cima. A doutrina espírita, até anjo, ela nos explica. Daí para cima, Kardec não trouxe essas informações na época, porque nós não tínhamos ainda nem os conhecimentos científicos para debater esses casos, quanto mais coisas mais superiores. Por isso, a doutrina espírita veio trazendo esses conceitos num bojo. Então nós vamos falar agora sobre os três reinos, de onde nós viemos. Porque foi feita essa divisão para efeito didático, né? Como nós sabemos, Kardec foi educador, sobretudo, cientista.
E ele formatou tudo isso com assistência dos espíritos superiores e ajuda de outros seres de luz, né? Trazidos pelo nosso Mestre Jesus. E aí, cada reino trouxe para o espírito em evolução uma qualidade ou uma, vamos dizer, dentro desse crescimento. Por exemplo, nós temos o reino mineral. E entre cada reino existe um período que nós chamamos transição. E isso leva tempo, muito tempo. Leva só na transição milhares de anos. Dentro do reino, aquele espírito está lá. Ele fica ali no mineral séculos, milênios. Quando ele está pronto, ele passa para o reino vegetal. Depois do reino vegetal, ele vai para o reino animal. Por isso é que há certas plantas, como a dionéia, por exemplo, ou aquela dormideira que quando você toca ela se fecha. Por quê? Porque ela está saindo de um reino, passando para outro, e ela já adquiriu tato. Outros adquirem. Então nós vamos agora dar uma passada nesse assunto, que é para você saber como é que você chegou a ser espírito. Por isso que nós temos que estar em comunhão com o nosso Pai, que em tudo tem o dedo do nosso Deus, Deus, nosso Pai. As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam. Não têm senão a sua vida orgânica. Então elas já saíram do reino mineral, veio para o reino vegetal. As plantas experimentam sensações, sofrem quando são mutiladas. As plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções. Por conseguinte, não têm o sentimento da dor. Então, vocês veem que em tudo há um processo evolutivo. Saiu do mineral, veio uma fase de transição, entrou no reino vegetal. Do reino vegetal, ele vai para o reino animal para começar a treinar instinto, sensibilidade, outras qualidades que nós como espírito não temos e vamos crescer. Porque há coisas que nós adquirimos por instinto, até nós temos a razão. Mas mesmo com a razão, nós ainda temos o instinto. Guardamos dentro de nós todas essas fases. É por isso que ao nascermos, dentro do ventre de nossas mães, nós passamos todas essas fases, né? Nós ficamos no líquido amniótico dentro do ventre da nossa mãe e ali nós passamos por todas essas fases. A fase celular, fase mineral, a fase vegetal, aí animal e até nascermos. Aí nascermos bebês, mas com espírito. Então tudo tem um processo evolutivo. É tão bom, lindo saber de tudo isso. Como é que as coisas são mais maravilhosas do que nós imaginamos? Os animais, se compararmos os homens e os animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil de ser estabelecida, porque certos animais têm, a esse respeito, uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa? Sobre esse ponto, vossos filósofos não estão quase nada de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que se rebaixa algumas vezes muito baixo, ou que pode ser elevar bem alto. Fisicamente, o homem é como os animais, e menos dotado que muitos deles. Então, nós precisamos entender essas diferenças. O papagaio, ele tem a capacidade de imitar voz. Não só o papagaio, como algumas aves. E o macaco, ele tem a capacidade de imitar gestos. Mas
nós chegamos ao reino hominal como espírito. Passamos a ter a razão, passamos a pensar. E no momento, depois de todo esse período em que entramos no reino hominal, nós passamos a ter a razão, mas passamos a ter também o livre-arbítrio. E aí é que nós começamos a errar, a acertar, através das reencarnações, começamos as nossas mudanças, nosso processo de elevação. Muitas vezes nós regredimos, e é por isso que há religiões que acreditam na reencarnação, mas acham que podemos reencarnar em animais, segundo o mérito ou razões de cada um. Isso não existe. O espírito não retroage. Nós só andamos para frente. Nós podemos estacionar, mas jamais regredir. E, saindo do reino hominal para o reino vegetal ou animal, nós estaríamos regredindo. Então, a doutrina espírita, com a parte científica que ela tem, nos mostra que nós não podemos, não temos condição de voltar para outras espécies. Então, não existe o que nós vamos estudar aqui, metempsicose, esse esquema de você voltar a reencarnar como animal. Depois que você passa reino mineral, vegetal, animal, hominal, você não tem condição de retornar para outras espécies. Porque esse é o caminho evolutivo de todo espírito. Saímos lá de baixo, mas muito lá de baixo, e através dos evos, dos milênios, segundo a nossa contagem de anos, em outros planetas. Olha, esse processo é tão grande, esse processo é tão complexo, é tão demorado, que esse processo muitas vezes começa em outros mundos, e vem em outros mundos crescendo para chegar ao que nós chegamos muitas vezes. Todos nós somos espíritos milenares. Quando nós encarnamos aqui, no planeta Terra, que está num processo de transição, nós já existíamos antes desse planeta ser construído por Jesus. Então, nosso processo formativo vem de outros planetas, de outras plagas. Estamos aqui hoje, mas nós somos mais antigos do que esse planeta. Você ficou surpreso? Não fique surpreso. A alma dos animais tem a escolha de se encarnar em um animal antes que em outro? Pergunta 599. Estou misturando um pouco, porque o assunto ele é meio vasto. E as pessoas têm uma curiosidade, tem pessoas tão orgulhosas que acham que Deus não poderia nos fazer originário dos macacos e dos animais. Eu lamento informar, mas Darwin tinha razão. Nós viemos em reinos e crescendo dentro de cada espécie. Darwin tinha toda a razão. Nós descendemos dos macacos, mas não da maneira que estão dando. Dentro da doutrina espírita, nós passamos por todas essas fases. Então, a resposta para essa pergunta, se a alma dos animais tem a escolha de se encarnar em um animal antes que em outro, a pergunta é não, porque o animal não tem o livre-arbítrio. Acabei de falar sobre o livre-arbítrio. Quando nós chegamos a ser espírito no reino hominal, reino dos homens, nós adquirimos o livre-arbítrio. E aí passamos a ter escolhas. É natural que também, até como espírito hominal, primeiro nós temos umas fases de crescimento. E cada vez que nós crescemos mais, Deus vai liberando mais livre-arbítrio para cada um. Até chegar um momento em que seremos tão elevados que Deus dispensa o livre-arbítrio para cada um, porque teremos discernimento e responsabilidade sobre aquilo que fizermos. Então vamos lá. Os animais progridem como um homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas?
pela força das coisas. Por isso, para eles não há expiação. Bacana, né? Então, o processo de expiação e provas eles têm, mas expiação é para nós que temos livre-arbítrio. Que a gente executa uma coisa e aí nós temos aquele esquema, né? Arrependimento, expiação e reparação. E tem sobre nós a lei de causa e efeito, que nós não aceitamos muito, porque somos espíritos rebeldes. E como espíritos rebeldes, nós fazemos ainda muita coisa que não é Deus que faz, somos nós. De onde os animais tomam o princípio inteligente que constitui a espécie particular da alma da qual eles são dotados, no elemento inteligente universal. A inteligência do homem e dos animais emanam, pois, de um princípio único, sem nenhuma dúvida, mas no homem recebeu uma elaboração que o eleva acima daqueles que animam o animal. É aquilo que nós falamos, né? Se você recebe o livre-arbítrio, se você saiu do reino animal, passou por uma fase de transição, entrou no reino hominal, você recebe o livre-arbítrio. E aí haja responsabilidade. Aí o nosso pensamento é intermitente, ele não para. Nós temos que aprender a controlar através de meditação, da oração. É onde nós precisamos e aprendermos a controlar não só o pensamento, como as nossas emoções. Faz parte do nosso processo de crescimento. Nós seremos elevados quando controlarmos as nossas emoções. E isso se adquire através de disciplina, através de meditação e através de oração. Nós ainda vamos falar sobre isso. Então, esse processo todo desencadeia na metempsicose, que é uma palavra interessante, que vem lá desde os gregos, lá nos egípcios. E há religiões, como eu disse, que acreditam, lá na Índia, por exemplo, que você pode reencarnar num rato, num macaco, num elefante, uma vaca. E é por isso que eles têm esse processo, né, com todo o respeito, de venerar as vacas, venerar rato, porque eles acreditam que ali tem um espírito, muitas vezes parente, e acreditam que ao desencarnar, dependendo daquilo que ele fez, ele pode encarnar como um animal. A doutrina espírita não só explica, como prova que isso não é possível. É uma lei de Deus. O espírito não retroage de maneira alguma. Só para fechar, nós vamos dar uma olhadinha na metempsicose. Na pergunta 612, só para confirmar, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos de luz. O espírito que animou o corpo de um homem poderia se encarnar num animal? Resposta dos espíritos superiores. Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta sua fonte. Da mesma maneira que o rio não corre ao contrário, o espírito também não retroage. Se ele passou, se cada reino que ele passa, ele não retorna, ele vai sempre para frente. Totalmente errado que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença, como em muitas outras, mas como na maioria de suas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Ou seja, nós temos a mania, a humanidade tem a mania, através da política, através da economia e através das finanças, para dominar outros homens, para o domínio. As religiões criaram essas coisas, para que você não pense, para que você não se revolte, para que você se submeta ao domínio dos políticos,
ao domínio da área financeira. Nós estamos chegando nessa fase do nosso planeta em que os espíritos de luz, sob a ordem de Jesus e com a autorização do nosso Deus Pai, nós vamos sair disso tudo. Porque estamos vivendo ilusões. As religiões, a finança, colocou para nós tudo isso. Então criamos dentro das religiões coisas que agora estão acabando através do processo de mudança, de apocalipse. Tudo isso foi criado para que nós adorássemos outros deuses com cara de águia, como lá no Egito, Horus, aqueles deuses da mitologia grega, da mitologia romana, Hércules, Poseidon e outros. Tudo isso foi criado para nos dominar, mas estamos num processo apocalíptico, chegando agora em que nós temos que acreditar que as coisas estão mudando. Vão mudar. O processo está às portas. Só que o tempo espiritual é um. O tempo nosso é regido pelo nosso sistema solar. Um dia de 24 horas, 365 dias por ano. Mas fora, o atemporal é diferente. Então a impressão que dá é que está demorando muito, mas as coisas estão acontecendo. Você não tem acompanhado através do YouTube os desastres que vêm acontecendo no mundo todo, as coisas que vêm acontecendo na parte religiosa, as coisas que vêm acontecendo nas partes financeiras. Prepare-se, porque esse estudo que nós fazemos aqui do Livro dos Espíritos, que está contido principalmente num livro chamado Gênesis, no capítulo 18, que é oriundo desse Livro dos Espíritos, lá fala sobre tudo isso. Eu reitero, fico sempre falando sobre isso, para lembrar que isso é um processo natural. Para você não se assustar, se apegar à oração, à meditação, e a Deus principalmente. Pedir a Jesus que te dê força, é tudo que nós precisamos. Ter forças para assistir às mudanças que estão chegando. Porque nós estamos nos preparando também para sair do reino hominal para o reino angelical. Nas primeiras fases, bem rasteirinha do reino angelical. Porque nós somos centelhas divinas. Nós também temos e somos perfectíveis e chegaremos também a ser anjos. É difícil imaginar que nós possamos chegar a ser anjos, né? Porque nós temos a tendência de nos rebaixarmos, de nos inferiorizarmos. Quando, na realidade, Jesus veio nos dizer que nós somos deuses. Não para ostentar isso com orgulho, com vaidade e com egoísmo. Nós estamos treinando o amor incondicional. É óbvio que nós não adquirimos isso de uma hora para outra. Se tivemos milhões de milênios para chegar até ser um espírito com livre-arbítrio, com todos os defeitos e qualidade, obviamente que não vamos passar de uma fase para outra com amor incondicional. E nós temos que aprender a amar ainda. Nós temos, assim, um amor filial, um amor carnal, um amor maternal, que, aliás, é que chega mais perto do amor de Deus. Uma porção de amor, definições de amor. Agora, nós vamos começar a aprender o amor
incondicional. É aquele amor por todos. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E aí é um novo crescimento, é um novo amanhã. Nós somos luz. Nós somos filhos da luz. Acredite, nós estamos crescendo cada dia mais e melhor. A doutrina espírita é um dos instrumentos que Jesus utiliza para nos educarmos. Ele é o professor, o mestre por excelência. Quem acha que ele vai voltar, ele tem uma ótima notícia, ele não vai voltar. Ele já está aqui comandando todo esse processo de mudança. Jesus continua conosco, ele continua a nos amar, continua a nos dar força nessa caminhada linda e maravilhosa rumo ao infinito. Então, quero agradecer novamente a vocês, me despedir hoje, essa semana, e na semana que vem nós estaremos iniciando mais uma fase do estudo do Livro dos Espíritos. Dessa vez, a terceira parte, para mim, uma das partes mais importantes do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. E aí nós vamos estudar lei a lei e saber a que leis nós estamos submetidos. Qual é o caminho que nós devemos seguir? Até nisso, a doutrina espírita é feliz. Ela indica o caminho que nós devemos caminhar e que Jesus nos indica. Então, a todos, graças a Deus, nosso Pai, graças a Jesus, muita luz. Eu sou filho da luz. Deus é o nosso Pai.